E aí, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre duas situações que são bastante polêmicas, né, que elas estão ligadas. Que o primeiro é o caso que eu vou falar, que é do George Stinney, que é um menino de 14 anos que ele foi morto na cadeira elétrica por ele ser negro. E juntamente com a pena de morte, que é outro tema polêmico que nós vamos dizer aqui, se ela é um avanço, se ela é um retrocesso, quais países que adotam a pena de morte, se seria ideal aqui no Brasil para acabar com a criminalização. Então fiquem atentos aí, ligados, que hoje o caso tá bastante legal. George Stinney, acusado de matar e estuprar duas meninas em 1944. Stinney é, até hoje, a pessoa mais jovem a ser executada nos Estados Unidos. Em uma sociedade extremamente segregada, a culpa de um crime hediondo como a morte por espancamento de duas meninas brancas rapidamente recairia para as mãos de uma pessoa negra, mesmo se ela tivesse somente 14 anos. George Stinney era um garoto afro-americano que morava em Alcolu, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Em março de 1944, duas meninas brancas, Beth Biniker, de 11 anos, e Mary Times, de 8, foram vistas pela última vez procurando flores, enquanto andavam de bicicleta. As duas passaram por George e sua irmã Catherine, que estava vendo cavalos andando pelo campo, e perguntaram se eles sabiam por onde seria possível localizar flores de maracujá. As garotas não voltaram para casa naquela noite, e só seriam encontradas na manhã seguinte. Todavia, a situação era insólita. Foram localizadas sem vida em uma vala cheia de água. A casa mais próxima do local onde elas foram encontradas era da família Stinney, que a abrigava George e seu irmão mais velho, Johnny. Sem evidências, a não ser a proximidade da casa com a macabra vala, os dois foram presos imediatamente. Mas, surpreendentemente, Johnny foi solto por um tempo, que foi o seu irmão, mas George continuou na mão da polícia. Na delegacia, o garoto foi interrogado somente por policiais brancos, sem a presença de um responsável e muito menos de um advogado. Eu fico revoltado com essas coisas, porque você consegue ver em filmes que todo mundo fala quando você é preso que você tem direito a um advogado. Então, se você um dia foi acusado por algo que você não fez, você não tem a obrigação de responder nada para os policiais, para nenhuma autoridade, se você não tiver com um advogado, ou se você for pior, menor de idade, sem um responsável. Então você tem que dizer para eles que você tem que esperar um responsável, senão muitas coisas podem acontecer que pode te prejudicar, assim como o caso do George. A gente já viu em vários filmes, tem uma série que fala sobre isso. A série Olhos que Condenam, ela fala justamente sobre isso, sobre 5 jovens negros que foram acusados por estupro e agressão física de uma mulher branca em Nova York, no Central Park, bem antigamente. Então, eles foram presos, ficaram anos na prisão. Então, a série mostra tudo, sabe? O que eles passaram na prisão, deles não conseguirem ficar com a família deles, deles terem que ser obrigados a confessar um crime que eles não fizeram, depois de anos na prisão, como que eles lidaram com tudo isso. Então, assistam essa série se vocês gostam dessa parte sobre justiça, que ela é muito legal. Olhos que Condenam, elas são 3 episódios de quase 1h30 cada, mas é muito bacana vocês assistirem essa série. Em menos de 1 hora, o menino teria confessado o crime ao delegado H.E. Newman. Na suposta confissão, o garoto teria admitido que queria fazer sexo com Beth, mas que a presença de Mary teria atrapalhado o plano. Então ele teria matado as meninas com uma barra de ferro de 38 centímetros. Apesar de todos os detalhes, nenhuma declaração ou confissão foi assinada por Stinney. E é isso que pode acontecer, que acontecia muito antigamente, que os policiais brancos, atrás de uma resposta, acusavam o negro mais próximo e ainda obrigavam ele a confessar algo que eles não fizeram, e assinar ainda a declaração ou um acordo, e por aí vai. Então por isso sempre estejam com um advogado ou seu responsável. Um dia depois, o menino de 14 anos foi acusado de homicídio. Seu pai foi demitido do seu emprego e a família passou a viver em anonimato para evitar a perseguição local. George, então, foi mantido sozinho em uma cela em Colômbia, a 80 quilômetros de sua casa, novamente questionado sobre o crime sem a presença de ninguém de sua confiança. O julgamento aconteceu em uma corte na presença de 1.000 pessoas brancas. Em apenas 2 horas, o júri, também formado por brancos, decidiu que o Stinney havia cometido o sádico crime. Sem nenhuma evidência, a decisão foi apoiada no depoimento de 3 autoridades que afirmaram que ele teria confessado durante sua apreensão na delegacia. Agora vocês imaginem, em 1944, nos Estados Unidos, que é um dos países mais racistas que tem. Se hoje em dia a gente já consegue ver racismo por base dos policiais, imaginem antigamente.
Ele foi julgado por brancos. Aonde ele ia só tinha pessoas brancas, ele tinha 14 anos apenas, era um adolescente, não tinha sua mente ainda totalmente completa e ainda foi acusado por um crime que ele não fez. E qual foi a sua punição? Por ser considerado um adulto, de acordo com as leis da Carolina do Sul, que é um absurdo, o menino de apenas 14 anos foi sentenciado à morte na cadeira elétrica. No momento, uma vez que eles não tinham dinheiro, nenhum recurso foi aberto pela família da criança. Até o menino ser eletrocutado, a família Stinney, igrejas locais e a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, instituição a favor dos direitos civis para os negros nos Estados Unidos, enviaram uma carta para o governador do estado, Olin D. Johnson, implorando para que o absurdo episódio fosse interrompido. Mas agora, vejam a resposta desse governador que foi só... Nossa, revoltante. A resposta de Johnson foi, no mínimo, insensível. Poderia ser interessante para vocês saber que Stinney matou a menina mais nova para estuprar a mais velha. Fontes da cabeça deles, porque eles deduziram isso. Depois, ele matou a garota e estuprou seu defunto. 20 minutos depois, ele voltou e tentou estuprá-la de novo, mas seu corpo estava muito frio. Tudo isso foi admitido por ele. Entre aspas, porque ele não admitiu. Ele admitiu por força bruta. Além das confissões duvidosas pela evidente falta de qualquer entidade que estivesse minimamente neutra à situação do garoto, como um advogado, os laudos de legistas não confirmavam ou apontavam estupros. Então, ou seja, ele foi acusado por um estupro, e o próprio laudo dos legistas, que são médicos, disseram que não houve nenhum estupro. No dia 16 de junho de 1944, o trágico fim de George se aproximava. Pesando 40 quilos e medindo apenas 1,5 m, a cadeira elétrica parecia um monumento perto do garoto. Em minutos, a criança foi executada. A história, entretanto, só teve um fim anos depois, quando novas evidências foram coletadas por um historiador da região da Carolina do Sul. De acordo com o profissional, o George Stinney tinha um álibi, já que ele esteve o tempo todo com seus irmãos durante os supostos assassinatos. Em dezembro de 2014, uma juíza derrubou a antiga pena de Stinney, que foi declarado inocente. Então, basicamente 70 anos depois, o caso, porque quando você pesquisa sobre o caso, eles falam que teve uma anulação na sentença, Só que ele já morreu, Isso é muito injusto, porque uma pessoa inocente foi morta. Uma criança, na verdade, um adolescente de 14 anos, inocentemente. Imagine a família como deve ter ficado. E eu acredito que esse seja um dos maiores problemas, Porque imagine no Brasil, isso vai acontecer diversas vezes. A pessoa sem provas ser acusada de um crime que não fez e acabar pagando por uma outra pessoa. A magistrada ainda escreveu um trecho que dizia: "Não lembro de um caso em que tenham sido tão abundantes as provas de violações aos direitos constitucionais e tantas as injustiças. Parece que fez muito pouco ou nada para defender Stinney." E tem um filme que ele é baseado nesse caso, que ele é muito triste, vocês já devem ter visto, que é A Espera de um Milagre, que eu vou falar um pouco da sinopse para vocês. Em 1975, no corredor da morte de uma prisão sulista, Paul Edgar Combe, que é o Tom Hanks, é o chefe de guarda da prisão, que tem John Coffey, que é o Michael Clarke, que é o principal desse caso, como um dos seus prisioneiros. Aos poucos, desenvolve-se entre eles uma relação em comum, baseada na descoberta de que o prisioneiro possui um dom mágico que é, ao mesmo tempo, misterioso e milagroso. E aí nós conseguimos entrar no outro ponto, que é sobre a pena de morte, Se ela é necessária, ou se é um avanço para a sociedade, ou se ela retrocede, se nós somos bárbaros demais, se estamos agindo como antigamente. Mas antes vamos falar sobre o que é a pena de morte. A pena de morte, também chamada pena capital, é um processo pelo qual uma pessoa é morta como punição por um crime cometido. Mas não é qualquer tipo de morte. Ela precisa ser realizada pelo Estado após decisão judicial, que condena uma pessoa à sentença de morte. É diferente de uma execução, que consiste na morte de uma pessoa sem processo legal que a autorize. A pena de morte não é um instrumento novo no mundo. A execução de criminosos e opositores políticos foi utilizada em diversos momentos da história, inclusive no Brasil. Vamos entender o contexto de pena de morte. No Brasil, a última vez em que a pena de morte para crimes civis foi aplicada foi em 1876, ficando oficialmente proibida após ser retirada do nosso Código Penal com a Proclamação da República em 1889. Segundo o jornalista Carlos Marti, que ele é o autor de um dos livros sobre a pena de morte no Brasil, a principal finalidade da pena capital era reprimir e amedrontar os escravos.
Por isso ela foi retirada do Código Penal após a proclamação da República, já que um ano antes a escravidão havia sido abolida, então não tinha mais contexto continuar com ela ali. Essa mudança tornou o Brasil a segunda nação das Américas a abolir a pena de morte para crimes comuns, ficando atrás apenas da Costa Rica, que aboliu a pena capital em 1859. Isso quer dizer que a pena de morte foi completamente abolida no Brasil? Não mesmo. A pena capital é proibida pela lei brasileira em casos de crimes civis, mas a nossa Constituição permite que ela seja aplicada em casos de crimes cometidos em tempos de guerra. É o que diz o inciso 47 do artigo 5º da nossa Constituição. Não haverá pena de morte salvo em caso de guerra declarada. Então, se o Bolsonaro entrar em guerra com a Rússia, nós podemos, entrar na pena de morte se a gente auxiliar o inimigo, pegar a guerra contra o Brasil, ou tiver traição, covardia, aí pode ter pena de morte. Os crimes que podem levar a essa punição estão inscritos no Código Penal Militar, e a pena prevista é execução por fuzilamento. Vamos a alguns exemplos, como traição, como pegar em armas contra o Brasil ou auxiliar o inimigo, covardia, por exemplo, fugir na presença do inimigo, rebelar-se ou incitar a desobediência contra a hierarquia militar, desertar ou abandonar o posto na frente do inimigo, ou praticar genocídio, crime de roubo ou extorsão em zonas de operações militares e entre outros. Ainda que a pena de morte em caso de guerras continue a existir no nosso ordenamento jurídico, ela nunca foi colocada em prática, nem mesmo na Segunda Guerra Mundial, último conflito armado em que o Brasil se envolveu. Eu espero que seja o último. Durante o próprio regime militar, um decreto chegou a restabelecer a pena de morte para crimes políticos violentos. Contudo, mesmo que alguns presos políticos tenham sido condenados, a pena capital nunca chegou a ser aplicada e nenhuma pessoa foi morta dentro dos limites do ordenamento jurídico. Mas a pergunta é, o Brasil deveria adotar a pena de morte? Cada vez menos os países praticam a pena de morte, mas o total de execuções tem aumentado. E no Brasil, será que vale a pena? Hoje em dia, menos países praticam a pena de morte. Em 2011, eram 20 nações contra 31 em 2001. Por outro lado, em 2012, as execuções aumentaram 30%, sem contar a China, que não divulga suas estatísticas. E no Brasil, será que punir com morte valeria mesmo a pena? Vamos a alguns argumentos para ver se isso seria necessário. Vamos ao primeiro argumento, que é a favor, A pena de morte inibiria atos criminosos, principalmente no Brasil, onde há muita impunidade. Além disso, estudiosos apontam que o Código Penal brasileiro prevê punições muito brandas para os réus. Concordo, resultando em descontrole da criminalidade. Em tese, aplicar a pena capital faria as pessoas pensarem bem antes de cometerem os delitos. Nesse ponto até que eu concordo em questão de no Brasil ter penas muito brandas, As pessoas até às vezes não têm medo de cometer crime, porque a pena máxima mudou, para 40 anos, e antes era 30 anos, mas por exemplo, vamos supor que eu roubei tal coisa, vamos supor que eu matei. Às vezes pega 15 anos de prisão, se você for réu primário, pega 20 anos, aí depois de um tempo você consegue ter a condicional, você consegue sair de regime semiaberto, para depois para aberto. Então às vezes suas penas vai descendo e você acaba ficando pouco tempo dentro da prisão, ou você consegue pagar, para você sair. Segundo, a execução feita dentro da lei respeita os direitos humanos e não pode ser comparada com um assassinato. Fazendo uma analogia, seria o mesmo que dizer que prender alguém equivale a sequestrá-lo. A pena também serviria para negociar com o condenado. Em troca de informações da polícia, poderia haver redução para a prisão perpétua, por exemplo. Terceiro, embora obviamente não prepare o preso para retornar ao convívio social, a pena capital dá uma chance ao condenado de refletir sobre os seus atos cometidos. Sim, gente, no Brasil eles têm... Uma das coisas também que não pode ter a pena de morte e não tem mais, é que a Constituição ela tem a prevalência da vida, Então, o principal fato deles de prender alguém é que elas retornem ao convívio social. E a pena capital ela poderia dar essa chance, também deles refletirem sobre os seus atos cometidos. Isso pode ser interpretado como castigo ou como oportunidade de arrependimento e paz interior, o que não deixaria de ser uma forma de reabilitação. O quarto ponto é que a pena de morte pode salvar vidas dentro e fora da prisão, ao evitar que assassinos matem novamente. Segundo pesquisas norte-americanas, 6% dos presos que saem em condicional voltam para a cadeia por matar novamente. Além disso, em tese, executar o autor de um crime hediondo traria mais seguranças a carcereiros e outros detentos. O quinto ponto é, condenar inocentes não invalida a pena de morte. A máxima, criada na antiguidade, de que o abuso não tolhe o uso, entre aspas, ainda é válida.
Entre outras palavras, significa algo que contém algum risco de erro não precisa ser proibido por isso. Se assim fosse, deveriam ser proibidos os transportes aéreo e rodoviário, que causam a morte de milhares de inocentes. O sexto ponto é: estatísticas indicam que no Brasil, após cumprir pena, mais da metade dos criminosos voltam a praticar os crimes. Isso mostra que o sistema prisional brasileiro não corrige os detentos. Assim como nos Estados Unidos, a adoção da pena capital poderia influenciar a adoção de penas mais severas, principalmente para reincidentes. É o que acontece muito. Muitas pessoas, até mesmo com crimes pequenos, tipo tráfico de drogas, que dizem que vão parar e depois voltam para o mesmo crime, voltam para a criminalidade. Roubam uma vez, vão preso, depois roubam de novo, matam de novo. Então, isso é muito complicado. Talvez a pena de morte traria medos, né, para eles de não cometerem um crime mais. O sétimo ponto seria: no Brasil, a população carcerária consome muitos recursos do orçamento público. Estima-se que o gasto por detento dos presídios estaduais seja de 21 mil por ano, cerca de 9 vezes mais do que custa um aluno do ensino médio. 2,3 mil, em média, com a pena de morte haveria menos presos e os custos carcerários seriam reduzidos. E nisso eu concordo muito, porque no Brasil, olha o tanto de gasto que tem, 21 mil por ano. Então é muito gasto com os presos, e isso, a pena de morte, né, traria menos gastos. E é tanto investido dinheiro neles que, ao invés de investir na educação, que é o principal ponto que está falhando, para evitar a criminalidade, é muito complicado, né? Porque você investe em quem está preso, você investe no problema e não investe na solução. Agora vamos ao argumento de quem não é a favor, né? Que é o primeiro ponto. O efeito inibitório da pena seria limitado, pois só ocorreria para assassinatos premeditados. Punir com morte, aliás, pode incitar o aumento da violência. Nas nações que adotam a pena capital, os índices de criminalidade não mudaram muito. Em algumas delas, as execuções são resultado de perseguição político-religiosa. Segundo ponto: executar presos é uma forma de vingança ao invés de justiça. A pena capital é tão cruel quanto um assassinato e desrespeita o valor da vida. Todos têm direito ao perdão e não se pode violar os direitos humanos em nome da justiça. Fazer o preso sofrer até a data da execução é mais cruel do que apenas privá-lo da liberdade. Sim, gente, porque pra quem não sabe, a pena de morte, pra quando... Você não sabe qual vai ser a data da sua pena de morte. Então pode ser daqui 3 anos, daqui 4 anos, então você saber que ali pode ser o seu último dia já é uma tortura. Terceiro, a pena impede que o condenado se redima. Em países democráticos, o respeito à liberdade e à dignidade humana são muito fortes e a pena capital vai contra isso. Um exemplo desse conflito é o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, condenado à morte na Indonésia por tráfico de drogas, mesmo após pedido de clemência do governo. Quarto ponto: considerado o método menos cruel de execução, a injeção letal também causaria sofrimento ao condenado. Estudos indicaram que o nível de anestésico no corpo de condenados permitiria continuarem em vigília e sentindo dor. Outro argumento contra a injeção é o emprego de médicos tirando a vida de alguém, contrariando a ética profissional. Sim, gente, todo médico tem a lei, né, de ética de profissão do médico, que tem prioridade à vida. Então eles fazem meio que fosse um voto antes da sua profissão, porque eles não podem matar ninguém. Então por isso que às vezes tem muito problema com os testemunhos de Jeová, porque quando tem transfusão de sangue, né, que eles não podem... Às vezes vai alguém que é testemunho de Jeová lá, que precisa de transfusão de sangue, e a pessoa não quer. Isso quer dizer que a pessoa vai morrer se ela não tiver a transfusão de sangue, mas elas preferem morrer do que pegar o sangue de outra pessoa. Então o médico às vezes faz a cirurgia porque eles têm o quê? Prioridade à vida, mesmo se for contra a decisão da pessoa ou que complique ele depois. Que na verdade o médico sempre sai ganhando na justiça. O quinto que é assim que eu acho que é o auge e o mais importante, né? Que os inocentes podem ser condenados. A possibilidade de erros prejudica o equilíbrio entre a justiça e a punição. No Brasil, como em muitos outros países, sobram notícias de pessoas inocentes condenadas à prisão. Nos casos em que há execução de inocentes, o erro jurídico é irreparável. Sexto, mesmo que o Estado tenha a obrigação de combater crimes, a fim de preservar a ordem e proteger a sociedade, deveria punir de maneira menos danosa possível. Dentro dessa lógica, condenar à morte só deveria ser considerado se não houvesse modo mais brando de punir o infrator. Sétimo e último argumento: a pena de morte pode não funcionar plenamente como retribuição por crimes de morte ou tipos específicos de homicídio. Nos Estados Unidos, apenas uma pequena parcela dos assassinos são executados, com critérios tão diversos que fazem parecer que as punições são aleatórias, em vez de parte de um sistema de justiça.
Então, assim, sempre vai ter os argumentos pós e contra, né? Tipo, contra a pena de morte. Para alguns países, eles acham que resolve, como os Estados Unidos. Já no Brasil, não. A prioridade é a vida, mas acaba tendo mais dificuldade da parte financeira, econômica do país. A pena de morte, ela sempre existiu, desde sempre, em várias culturas e povos de diversas regiões do mundo. O objetivo principal era desencorajar as pessoas de cometerem certos tipos de crimes, né? Que é o principal ponto de tudo. Por isso, a execução era realizada num curto espaço de tempo, deveria ser pública e causar o máximo de sofrimento possível ao condenado. Assim, os assistentes ficariam aterrorizados e não tentariam cometer o mesmo erro. E tinham os tipos de pena, né, que eram bem aterrorizantes assim, que poderiam ser realizadas por enforcamento, degola, garrote, guilhotina, desmembramento, fogueira e etc. Mais tarde, com a criação da espingarda, o exército adotou a tática do fuzilamento, que foi incorporada pela justiça comum. E no século XX, com a invenção da eletricidade, foi criada a cadeira elétrica que passou a ser empregada, principalmente nos Estados Unidos. Vamos agora a um índice dos 7 países que mais fazem uso da pena de morte, de acordo com a Anistia Internacional. A Anistia Internacional é uma organização de direitos humanos com mais de 7 milhões de apoiadores em 216 países. A organização investiga, expõe abusos e realiza campanhas para proteger pessoas e comunidades que têm seus direitos humanos ameaçados ou violados, né? Ainda mais por países que são só por Deus. O primeiro é a China. Como as execuções na China não são oficialmente registradas, porque eles não mostram isso, já mostra que precisa de uma investigação, porque eles mantêm isso em segredo. Não é possível determinar o número exato de mortes, mas a anistia estima que elas estejam na casa dos milhares. Em 2011, o país aboliu a pena de morte para 13 crimes, principalmente os de colarinho branco. Mas o país manteve a pena capital para muitos crimes violentos, incluindo corrupção e tráfico de drogas. A organização também alega que muitas execuções são realizadas sem que antes tenha havido um julgamento apropriado, com confissões obtidas por meio de tortura e outros meios ilegais. O segundo é o Irã. Mais de 360 pessoas foram executadas no Irã em 2011. Entre elas, as de pelo menos 4 mulheres e 3 homens que eram menores de 18 anos, quando cometeriam os crimes. O país também é um dos 4 do mundo que realiza execuções em público. Pelo menos 50 execuções públicas foram realizadas no ano passado. Além de observar um aumento no volume de execuções oficiais, a organização estima que centenas de mortes deixaram de ser reportadas. Entre as acusações punidas com a pena capital no ano passado estão a de sodomia e espalhar a corrupção na terra. Terceiro, Arábia Saudita. As execuções oficiais mais que triplicaram na Arábia Saudita em 2011. Pelo menos 82 pessoas, contra 27 no anterior, foram executadas, incluindo 28 estrangeiros e 5 mulheres. O número representa um retrocesso para o país, que vinha diminuindo o número de execuções desde 2007, segundo a Anistia. A maioria dos prisioneiros não recebeu julgamento respeitando padrões internacionais. Em muitos casos, os acusados não tiveram direito a advogado e foram condenados com base em confissões obtidas à força, de acordo com a organização. Pra você ver que isso continua até hoje, né? Tipo, ter confissão à força, dizer que vai matar, então a pessoa confessa pros policiais, sabe? Sem... por força bruta, sabe? A pessoa não cometeu crime, pô, vai investigar. O quarto é o Iraque. Pelo menos 68 pessoas foram executadas no Iraque no ano passado, incluindo 2 estrangeiros e 3 mulheres. O governo iraquiano recebeu 735 pedidos de execução para sancionar entre janeiro de 2009 e setembro de 2011, tendo autorizado 81 delas. Na maioria dos casos, as acusações eram de envolvimento em ataques por grupos armados e práticas de crimes violentos, como assassinato, sequestro e estupro. Os julgamentos na corte criminal foram breves, durando apenas poucos minutos em alguns casos, segundo o relatório. O quinto é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o único país do grupo a manter a pena de morte. No ano passado, o estado de Illinois abriu mão da punição capital, somando-se a 15 outros estados norte-americanos abolicionistas, mas 43 execuções ainda foram realizadas no país. A maioria delas, 73%, ocorreu em estados do sul, ainda de acordo com o relatório. Foram emitidas 78 sentenças de morte no país em 2011. O 6 é o país Iêmen. Mais de 41 pessoas foram executadas no Iêmen no ano passado. Outras 29 foram condenadas à morte. Extraoficialmente, a anistia acredita que os números sejam ainda mais elevados. A pena de morte foi aplicada a uma variedade de ofensas, incluindo crimes não violentos. Embora a lei do país proíba o procedimento,
execuções de menores de 18 anos também foram registradas, de acordo com o relatório. E o sétimo e último é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte foram registradas pelo menos 30 execuções oficialmente, mas o número é considerado grosseiramente subestimado pela anistia. Segundo relatórios não confirmados recebidos pela organização, dezenas de soldados foram presos e executados como parte do processo de consolidação no poder do Kim Jong-un, que sucedeu seu pai como ditador do país após sua morte. Então aí fica a critério de vocês, né? Será que no Brasil